Olá, hoje vamos falar um pouco sobre as propriedades da matéria. Vamos começar com o conceito de massa. O que seria isso? A massa nada mais é do que a quantidade de matéria que um corpo possui. Dessa maneira, vale destacar que a maçã possui uma massa, a banana possui uma massa, a bola possui uma massa e basicamente tudo que existe possui uma massa. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, essa grandeza pode ser dada em quilo ou gramas. Além disso, ela é considerada uma grandeza escalar invariável. O que significa isso? Significa que, independente do local onde o corpo esteja, a sua massa será a mesma. Por exemplo, se um astronauta sai da Terra direto para a Lua, a sua massa na Lua será a mesma massa que ele possui na Terra ou em qualquer outro planeta. Diferentemente do peso, pois ele é considerado uma grandeza vetorial variável. Isso significa que uma determinada massa pode possuir pesos diferentes de acordo com o local onde esteja. Por exemplo, o peso de uma massa na Terra será diferente do peso dessa massa em Marte. Além disso, o peso apresenta intensidade, direção e sentido. Mas se a massa é dada em quilo ou gramas, e a massa não é a mesma coisa que o peso, o que é o peso afinal de contas? Vamos entender agora por que o peso é diferente da massa. O peso nada mais é do que o valor da massa vezes a aceleração da gravidade. Para fazer esse cálculo, a gente usa uma pequena equação, onde P representa o peso do corpo e é dado em newton, M é a massa do corpo e é dada em quilo, e G é a aceleração da gravidade local, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Cabe destacar que a aceleração da gravidade vai depender do local onde você esteja. Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8, por exemplo, e em Marte é 3,7. Falando em gravidade, vamos falar um pouquinho agora sobre a primeira pessoa a falar sobre isso. O conceito de gravidade foi proposto pela primeira vez por um físico inglês conhecido como Isaac Newton. Existe, na verdade, uma história muito divulgada por aí que fala que, em um certo dia, enquanto Isaac Newton descansava embaixo de um pé de maçã, uma maçã caiu sobre sua cabeça e, a partir disso, ele criou a teoria da gravidade, se inspirou para criar a teoria. No entanto, a história verdadeira, que inclusive é contada por seu amigo William Stuckley, fala que enquanto os dois tomavam chá embaixo do pé de maçã, e enquanto as maçãs caíam no chão, Isaac Newton questionou por que aquela maçã sempre tem que cair perpendicularmente até o solo. Por que ela não vai para o lado ou por que ela não vai para cima, mas constantemente até o centro da Terra? Certamente a razão é que a Terra é quem puxa. Deve haver um poder de atração envolvido. E esse episódio o ajudou a criar a lei da gravitação universal. Agora vamos falar sobre o volume. O que seria isso? O volume nada mais é do que o espaço ocupado por um corpo. Por exemplo, quando enchemos um balão, o ar expandido dentro da bexiga representa o volume. Sendo assim, a pergunta que fica é: o que seria o corpo? O corpo é uma porção limitada da matéria. Usando o exemplo de uma árvore, um pedaço de tábua pode ser considerado um corpo, um pedaço de madeira pode ser considerado um corpo, assim como um pedaço de graveto. Logo, o ar comprimido é considerado um corpo ocupando a bexiga. O volume de alguns sólidos pode ser medido, e para isso a gente usa uma pequena equação. V é igual a A vezes C vezes L. V está representando o volume, A representa a altura, C representa o comprimento e L representa a largura. Dessa maneira, a gente pode medir, por exemplo, o espaço que a água ocupa dentro de uma piscina. E a densidade? A densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume. Usando o exemplo de um copo com água líquida e com gelo, a gente percebe que o gelo boia na água líquida. Isso porque a gente está vendo ali duas substâncias com densidades diferentes. Por exemplo, o gelo é considerado menos denso do que a água líquida. Isso porque existe na água ligações conhecidas como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio.
No caso do gelo, essas pontes de hidrogênio estão um pouco mais afastadas. Já na água líquida, as pontes de hidrogênio fazem com que as moléculas de água fiquem mais juntas, tornando-a mais densa.